Quer saber como falar inglês fluentemente, sem pausas ou sem hesitar? Eu vou te ensinar 4 passos importantíssimos para você aprender a falar inglês do básico à fluência. Tudo que você tem que fazer é pensar em inglês. Pensar em inglês? Mas como isso? Se eu não sei nem falar inglês, eu vou pensar em inglês? Eu vou te ensinar. Se você fala com muitas pausas ou hesitações, mas quer falar fluentemente e naturalmente, o segredo é aprender a pensar em inglês. E aí você vai me dizer, é muito difícil, o meu vocabulário é muito limitado. Eu preciso pensar em português primeiro e depois traduzir para o inglês. A questão é que quando você fala inglês pensando em português, você não soa natural. Até porque as estruturas das frases em português são diferentes das frases em inglês. Além disso, você leva muito tempo para pensar e traduzir quando você está conversando, fazendo pausas, hesitações, você trava, você não consegue falar com rapidez e fluência porque dá muito trabalho. Então vamos lá, eu vou te ensinar algumas técnicas muito importantes para você aprender a pensar em inglês. Primeiro passo, vamos começar com as palavras individuais em inglês. Por exemplo, quando você acorda pela manhã e senta em sua cama, olhe para cada coisa que está ao seu redor e fale mentalmente as palavras em inglês. Você olha para a sua cama e diz mentalmente bed. Olhe para o seu travesseiro e diga mentalmente pillow. Para o seu criado mudo e pense nightstand. Quando for ao banheiro, pense bathroom. E quando você pegar a sua escova de dentes, pense e diga mentalmente toothbrush. A pasta de dente, toothpaste. E se você puder falar em voz alta, ainda melhor. Pense e diga mentalmente em inglês o que você come e bebe no café da manhã. Por exemplo, café, coffee. Leite, milk. Pão, bread. Manteiga, butter. E assim por diante. Olhe para cada coisa que estiver ao seu redor e fale em sua mente as palavras em inglês. Quando você for para o trabalho, pense as palavras como carro, car, trânsito, traffic, empresa, company. E quando você entrar no seu escritório, você continua esse processo. Escrivania, desk, computador, computer, colega de trabalho, colleague, chefe, boss. Aí você diz, mas e se eu não souber como se diz em inglês aquilo que eu estou olhando? Aí eu te convido a fazer uma boa amizade com um grande amigo que é o dicionário. Todo mundo tem um celular nas mãos hoje em dia, então procure por um dicionário online. Veja como se escreve a palavra e depois clique naquele ícone de um alto-falante que geralmente tem nos dicionários online, para que você possa aprender bem a pronúncia da palavra. Durante o dia, continue pensando nas palavras individuais em inglês. E você pode começar a fazer isso agora mesmo. Olhe tudo que está ao seu redor e fale mentalmente cada coisa que você vê. Por exemplo, porta, chão, teto, janela, door, floor, ceiling, window. Na hora do almoço, toda vez que você fizer o seu prato, tente lembrar como se diz cada alimento que você colocar no seu prato. Por exemplo, arroz, rice, feijão, beans, carne, meat, salada, salad. Enfim, você vai praticar muito e ficar muito bom nisso. Segundo passo. Agora vamos fazer o mesmo, mas com frases curtas. Quando estiver no almoço, por exemplo, pense: eu estou comendo macarrão. I am eating pasta. Meu amigo está bebendo suco. My friend is drinking juice. Este restaurante é muito bom. This is a good restaurant. Quando estiver assistindo TV, você pode pensar, por exemplo, uma frase: essa atriz é linda. This actress is beautiful. O jornalista tem cabelo preto. The journalist has black hair. Ele está falando sobre política. He's talking about politics. Quando você estiver cozinhando o jantar, pense: I am cooking dinner. E depois você pode adicionar mais palavras em suas frases, dizendo, por exemplo, o que você está cozinhando. I am cooking rice, beans, carrots, broccoli for dinner tonight. Tudo bem se as frases forem muito simples. A parte mais importante é praticar e desenvolver o hábito de pensar em inglês.
Terceiro passo, imagine usar o inglês para tudo o que você precisa fazer. Depois, cada vez que você falar, pense em como você diria aquilo em inglês. Por exemplo, como você compraria uma passagem de trem ou pediria uma bebida em um país de língua inglesa? Uma passagem de ida e volta para a estação central, por favor. Can I have a return ticket to the Central Station, please? Vê um café com leite sem açúcar, por favor. Can I have some coffee and milk, no sugar, please? Isso ajuda a desenvolver o seu inglês para situações na vida real, mesmo que você esteja apenas pensando sem agir. Se durante esse exercício você não souber dizer algo, verifique no seu dicionário mais tarde. E se você fizer esse tipo de prática mental regularmente, desenvolverá a capacidade de usar o seu inglês com naturalidade. E agora o quarto passo, contar uma história ou falar por longo tempo em inglês. É melhor fazer esse exercício quando você tiver um pouco mais de tempo. Pense em uma situação ou uma história que você gostaria de contar para um amigo que fala inglês. Então conte a história em sua mente em inglês primeiro. Como você está apenas pensando, sem falar, você pode relaxar e construir as frases sem toda aquela pressão de uma conversa real. Vamos dizer que você quer contar a um amigo que você foi numa festa muito legal no fim de semana. Então você começa a montar as frases. I went to a fantastic party last weekend. E depois você monta a outra frase. Havia muitas pessoas na festa. There were many people in the party. Depois que você montou a história toda, entre em contato com seu amigo e conte a ele ou a ela essa história. Você vai ver como vai ser muito legal. Você não precisa ter um nível avançado de inglês para aprender a pensar em inglês. Você pode começar hoje. Experimente esses 4 passos: palavras individuais, frases curtas, frases mais longas e a contar um acontecimento ou uma história a alguém. Pensar em inglês é a melhor forma para você aumentar a sua fluência. Isso te faz mais confiante e te ajuda a falar com facilidade sem hesitar. E se você errar, não se preocupe, os erros também fazem parte do aprendizado. Try it, have a go, and good luck! I hope you have enjoyed these tips. See you next time. Bye bye!